O Saber Direito desta semana é sobre direito penal. As aulas explicam o direito penal contemporâneo, os princípios constitucionais, os crimes sexuais, as novidades legislativas e muito mais. O curso é com o professor Vitor Minervino. Olá, estamos aqui na aula 4 do nosso encontro, cujo objetivo, lembrando a todos, lembrando a todas, é trabalhar teoria do crime, aspectos contemporâneos da teoria do crime e as novidades legislativas do nosso sistema, com especial destaque para novidades legislativas advindas em 2018, relativas a crimes envolvendo dignidade sexual. Na aula de hoje, veremos especificamente interpretação, é a palavra-chave. Interpretação, veremos métodos de interpretação no direito penal. Verificaremos, por exemplo, a importância dos chamados princípios, sejam eles constitucionais, sejam eles infraconstitucionais, se são ou não aplicáveis, qual a extensão ou não de sua aplicabilidade, ok? Dando início aqui à aula, antes de falarmos sobre espécies de interpretação e métodos de interpretação, interpretar. O que significa interpretar? A palavra-chave da aula de hoje. Interpretar nada mais é do que buscar um determinado conceito, buscar um determinado significado. Significado para uma determinada coisa. No caso do direito penal, significado para um determinado fato. Como que para algum determinado fato, direito penal é um direito do fato, como que eu devo interpretar todo o sistema normativo vigente para dar o melhor desdobramento, a melhor solução para um determinado fato, independentemente se resultando em uma condenação ou se resultando em uma absolvição. A interpretação deve ser feita de maneira coerente, a interpretação deve ser feita de maneira proporcional, utilizando-se de mecanismos legalmente previstos e aceitos, de mecanismos jurisprudencialmente aceitos e assim sucessivamente. Então, a interpretação, o intérprete do direito penal buscando um significado adequado para uma determinada conduta. Esse é o ponto de partida. Dentro de interpretação, existem critérios de classificação da interpretação. Como assim, professor? Critérios de classificação da interpretação. É isso mesmo. Como que a interpretação ocorre? Quais são as modalidades possíveis? O que eu analiso em cada uma dessas modalidades? São as formas pelas quais, a pessoa, o intérprete, acaba interpretando. Quando começarmos a analisar os critérios, ficará ainda mais fácil entendermos esses chamados critérios interpretativos, classificações da interpretação. O primeiro deles vai dizer respeito à origem. Origem? Como assim, professor? Está no Código Penal, se não está? O que você quer dizer com isso? Origem da interpretação, classificação da interpretação quanto à origem. Ora, interpretação, vamos iniciar, autêntica. Quem que é o autêntico intérprete do direito penal? Melhor dizendo, como é que surge, até mesmo reiterando aulas passadas, como é que surge o direito penal no atual sistema democrático brasileiro? Como é que surge, está lá disposto, na nossa Constituição Federal de 88, como é que surgem as leis penais? Por meio da atividade legislativa. Atividade legislativa. E quem realiza, tipicamente, a chamada atividade legislativa? É o legislador, poder
Legislativo. Então, a interpretação autêntica é aquela justamente feita pelo Poder Legislativo, feita pelo legislador, ao editar a norma. Diante de um regular procedimento legislativo, igualmente previsto na Constituição Federal de 88, bem como nas resoluções e regimentos internos de ambas as casas, né? Câmara e Senado, o legislador é aquele que, de maneira autêntica, interpreta, que pega determinados fatos da vida real e alçam tais fatos à condição de leis, especificamente, leis penais. Ou seja, são fatos que, dada a sua importância, devem ser evitados, devem ser combatidos, ok? Então, interpretação autêntica, interpretação feita pelo legislador. Professor, é só essa a modalidade de interpretação quanto à origem que temos? Não, não é. Olha só, uma outra interpretação quanto à origem. Nós já conversamos aqui, inclusive citamos, os chamados doutrinadores. Falei, por exemplo, de Guilherme Souza Nutti, falei de Paulo Queiroz. Lá atrás, nas primeiras aulas, falei sobre Gunther Jacobs, falei sobre Klaus Roxin, quando tratávamos, respectivamente, de funcionalismo radical ou sistêmico, em contraposição ao funcionalismo teleológico. Certo? Quem são essas pessoas? São os chamados doutrinadores. Doutrinadores nada mais são do que estudiosos, no nosso caso aqui, no nosso curso, da disciplina de direito penal. São pessoas, são estudiosos do direito penal. São os doutrinadores. Ah, interessante. Olha só, quanto à origem da interpretação, vimos agora há pouco. A interpretação autêntica que é feita pelo, no Brasil, Poder Legislativo, pelo legislador que edita normas. Mas mais do que isso, a norma posta cumpre a doutrina, né? Então é chamada interpretação doutrinária, analisar, refletir sobre a legislação que já existe, sobre a legislação que poderia existir, bem como sobre a legislação que poderia deixar de existir. Exemplos apenas. É claro que a atividade doutrinária é muito mais ampla do que isso. Mas são pessoas, são cientistas que pensam o fenômeno jurídico penal. Interpretação doutrinária, doutrinadores, tá? Interpretam o direito penal, ok? Dando sequência. Professor, só existe então o legislativo, isso, né, pelo legislador, resultando na interpretação autêntica. Existe também a interpretação chamada de doutrinária. Então é só isso? Beleza. Editei a lei, o legislador atuou. Em seguida a doutrina analisa. Não, não são apenas essas duas espécies que existem. Como assim, professor? Falta quem? O que nós fizemos aqui, estamos fazendo ao longo deste curso? Além de trabalhar conceitos, além de trabalhar termos, além de trabalhar legislação pertinente a cada um dos temas, vimos nas aulas anteriores jurisprudência. É mesmo, professor, vimos jurisprudência. E é o que? O doutrinador que faz, que realiza a interpretação jurisprudencial? Em regra, não. Evidentemente que o juiz, lastreado na lei, lastreado na doutrina, ele chega a uma interpretação do fenômeno jurídico. Mas o magistrado não é obrigado necessariamente a concordar sempre com o doutrinador X, por exemplo. Ele pode ter uma interpretação diversa, desde que fundamentada. Então, além da interpretação autêntica, legislador, e além da interpretação doutrinária, feita pelo cientista do direito, pelo doutrinador, é plenamente possível, né, a chamada interpretação jurisprudencial, que é realizada pelos tribunais de justiça,
no âmbito dos estados, pelos tribunais regionais federais, se tivermos aqui no direito penal, diante de casos que envolvam crimes federais, Superior Tribunal de Justiça, corte responsável por estabilizar, dar segurança jurídica infraconstitucional à jurisprudência de todo o país, Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, responsável pela estabilização da interpretação que deve ser dada à Constituição. Lembremos as aulas passadas, o Brasil possui dimensões continentais. Então, a interpretação jurisprudencial, ela é igualmente fundamental. Todas as três são importantes, ok? Ok. Mas, professor, além da origem, temos algum outro modo de interpretação? Temos alguma classificação? O senhor mencionou no início da aula que tínhamos critérios de classificação da interpretação. Vimos o primeiro, quanto à origem. Existiriam outros? A resposta é sim. Existe um outro critério que é justamente relacionado ao modo pelo qual a interpretação se dá. Ao modo pelo qual a interpretação ocorre. É mesmo, professor? É mesmo, olha só. Vamos começar com o primeiro, até mesmo mais simples. Interpretação quanto ao modo, chamada de interpretação gramatical. Eu pego o sentido, o português, o sentido literal daquela disposição. Não vou além daquilo. Interpretação gramatical, ok? Sentido literal é o que importa para mim. Literalmente, um artigo está me trazendo a ideia A, eu vou aplicar a ideia A. Não vou estender, não vou comparar, não vou ir atrás, né, dos motivos do legislador, não vou atrás de direito comparar, não. Literalmente, me falou A, é A. Essa é a interpretação gramatical. Já adiantei aqui, mas não custa perguntar. É o único ponto dentro da classificação? É a única, melhor dizendo, classificação quanto ao modo de interpretação? Não, não é. Além da interpretação quanto ao modo chamada de interpretação gramatical, nós temos a interpretação teleológica. Professor, teleológica. Não chega a ser explicitamente latim, mas é uma expressão um pouquinho mais difícil, né? Tá lembrando até a aula passada, em que abordamos vários conceitos em latim. Interpretação teleológica. Aqui, percebam, o intérprete da norma busca, para além da literalidade daquilo que lê, daquilo que analisa, ele almeja, ele pesquisa a finalidade do legislador ao editar determinada norma. Para verificação, e até por conta de um transcurso natural que existe entre norma e fato a ser analisado, transcurso natural de tempo. Peguemos, por exemplo, a data em que foi editado o atual Código Penal, em que pese algumas reformas existentes no decorrer do tempo de sua vigência até os dias atuais, que veremos na aula seguinte, 2018. Mas existe uma necessidade de se manter a legislação atualizada. Então, busca-se contemplar a finalidade daquele diploma normativo, para que a gente mantenha o equilíbrio entre atividade legislativa realizada e evolução da sociedade, ok? Então, temos a chamada interpretação quanto ao modo, né, teleológica. Uma outra interpretação existente, histórica. Interpretação quanto ao modo, interpretação histórica. Professor, o que seria isso, interpretação histórica? Ora, aqui eu analiso, dentro de uma escala evolutiva concatenada, eu analiso a historicidade daquele diploma normativo que regulamenta determinada matéria. No caso aqui, matéria penal. Os motivos, né, os fundamentos que
geraram, que nortearam a criação da norma. É importante, até para que eu possa aferir, possa refletir. Por exemplo, aquele contexto ensejador daquela norma que hoje eu aplico, permanece? Será que permanece? Então perceba que o contexto, ele é fundamental. O contexto não, melhor dizendo, o passado, para que não haja o desequilíbrio na aplicação normativa. Ok? Então, interpretação histórica. Professor, então, acabamos a classificação, né, da interpretação quanto ao modo? E a resposta é não, não acabamos. Interpretação, a próxima, sistemática. Aqui eu convido você, aluno, você, aluna, a relembrar lá atrás a primeira aula deste nosso curso. Não vimos a questão do direito e a sociedade, a sua relação? Mais do que isso, direito como pressuposto da sociedade e vice-versa? A comunicação do direito com outros sistemas, política, economia, por exemplo, cultura. Aqui, o direito, na interpretação sistemática, né, no caso, a norma, deve atendimento a outras normas, deve ser interpretada, melhor dizendo, em conjunto com outras normas, de maneira sistemática, de maneira ampla. Não se pode puramente e tão somente aplicar aquele dispositivo ao caso concreto. Não, a leitura desse artigo, por exemplo, um artigo do Código Penal, deve ser feita à luz da Constituição Federal de 1988, à luz dos direitos fundamentais, das garantias processuais. Muito se discute, inclusive, a aplicação, a interpretação do direito, tanto à luz de direitos e garantias fundamentais do acusado, como também tendo por base garantias inerentes à efetivação do direito penal. Para que a gente não caia, e veremos em instantes, em fenômenos que seriam maléficos para o necessário equilíbrio de prestação do jusponiendi e o acusado, em institutos como o chamado garantismo hiperbólico monocular. Então, isso tudo é derivado de uma interpretação sistemática, ok? Do direito. Pois bem, dentro ainda de métodos de interpretação, nessa classificação aqui quanto ao modo, progressiva, interpretação progressiva. Professor, como assim progressiva? Vocês vão concordar comigo? E muitas vezes essa constatação é aferível no próprio lugar em que se encontram. Vocês devem estar acompanhando as aulas, muito provavelmente, por um computador, por uma televisão, por um smartphone. Concordam que vocês estão, né, ao lado, contemplados por vários elementos de tecnologia? Aparelhos de tecnologia? Pois é, a sociedade ela evolui. Mais do que isso, a ciência evolui. Se a ciência, né, se a tecnologia evolui, por que não o direito evoluir também? Por que não conceitos de direito penal evoluírem também? É justamente o que a interpretação progressiva vai dizer. Olha, a ciência evolui, o direito penal não diz respeito a fatos, não pretende analisar fatos, os fatos evoluem, os conceitos de direito penal devem evoluir sob pena de ineficácia. Você deve manter este equilíbrio. Então, interpretação progressiva. Dando continuidade, interpretação lógica. Professor, interpretação lógica? Como assim? Interpretação lógica. Eu utilizo métodos ou dedutivos ou indutivos para se chegar a uma conclusão jurídica. Eu não posso simplesmente criar uma fundamentação irracional. Exemplo, eu vou
condenar uma pessoa pelo simples fato de estar vestindo uma camisa de futebol e eu não gostar de futebol. Eu, como juiz, não tenho nenhuma prova. Mas ele está vestindo uma camisa de futebol, eu vou condená-lo. Pronto, não fui com a cara dele, expresso na sentença e condeno. Claro que não. Você tem que, analisando o sistema normativo, você deve construir, seja para absolver, seja para condenar, um raciocínio lógico, seja dedutivo, seja indutivo, mas fazendo um paralelo entre o fato e as normas que permitem, por exemplo, uma condenação, ou as normas que, de outro ponto, não permitem uma condenação. Condenando a uma pena, dentro do sistema igualmente, ou não, absolvendo, por alguma das hipóteses, aqui no Brasil, do 386 do Código de Processo Penal. Tá? Então, a interpretação lógica. Professor, acabaram as formas, né, de interpretação? Não. Temos mais um critério, quanto ao resultado. Interpretação quanto ao resultado. Vimos quanto à origem, vimos quanto ao modo. Agora, nos cabe ver quanto ao resultado. A primeira dessas classificações é chamada interpretação declarativa. Ora, o resultado que se alcança é aquele que está previsto ali no texto. Você declara que aquilo que está no texto deve ser aplicado ao caso concreto. Interpretação declarativa, ok? Ok. É só essa a modalidade de interpretação quanto ao resultado que existe? Não. Não, não é. Dentro da interpretação das modalidades de interpretação quanto ao resultado, temos aqui um outro, que é a interpretação restritiva. Professor, restritiva? A gente já não conversou um pouco sobre legalidade, direito penal, né? A questão da taxatividade tem que estar bem explicado, né? O contexto. Você vai me dizer agora que é possível essa interpretação restritiva? Sim, é plenamente possível. Na interpretação restritiva, você nada mais faz do que restringir aquilo que o legislador originariamente disse, com o fim de equilibrar o sistema punitivo. Você restringe, portanto, e consequentemente, o chamado alcance de determinada norma, tá? Então, é uma interpretação restritiva. Ok. Mas, professor, se eu posso restringir, eu posso estender? Ou seja, se eu tenho a interpretação restritiva, eu posso me utilizar da interpretação extensiva? Entenderam a pergunta? Se eu posso um, posso outro? Se eu posso me utilizar de interpretação restritiva, eu posso, de outro lado, em outros casos, me utilizar de uma interpretação extensiva? Sim, em tese é possível. Até porque interpretação extensiva possibilita, né, você estende o alcance de determinada norma, é possível, né, dentro do caso concreto, desde que você mantenha, na verdade, o seu objetivo seja manter o diploma atualizado. Tem que se ter um certo cuidado sobre interpretações extensivas in malam partem, ou seja, interpretações extensivas que prejudiquem o acusado. Esse é o cuidado, esta é a ponderação que deve ser feita em um caso concreto, ok? Ok. Finalizamos, né, essa questão da classificação, né, dos métodos de interpretação. Separamos rapidamente quanto à origem, quanto ao modo, quanto ao resultado. Vamos agora tratar rapidamente sobre uma palavrinha-chave que é a seguinte: analogia. Analogia. E a primeira pergunta que se faz: professor, pelo que eu entendi aqui da aula, o senhor estava falando sobre modos, né, de se interpretar as classificações. Por que o senhor abriu um tópico próprio para analogia? Ora, analogia não seria um modo de interpretar a norma? Você poderia ter colocado em algum desses tópicos.
certo? Ou você quis fazer um destaque, por que você separou assim a aula? Observem, analogia, já desfazendo um primeiro engano. Analogia é um método de integração da norma. Não se confunde, portanto, com o método de interpretação. Na analogia, portanto, eu busco integrar, completar uma norma já existente. No método de interpretação é um pouco diferente. Eu busco um significado extraindo-se a depender do método utilizado. Então, são coisas diferentes. Ok? Ok. Em relação à analogia, uma primeira observação que faço aqui com vocês. É vedada a chamada analogia em Malam Partem. Ou seja, como assim, professor? Mais uma vez, latim? Sim. A analogia em malefício do acusado, ela é vedada. Ou seja, a integração da norma penal deve se dar de maneira a resultar em algo, em um resultado favorável ao acusado. Diante desta ideia geral, diante desta vedação da chamada analogia em Malam Partem, eu já consigo extrair os chamados requisitos da analogia. Requisitos da analogia. Vamos a eles. Vamos ver aqui os requisitos, os pressupostos. O primeiro, certeza de que sua aplicação será favorável ao acusado. Deve o operador do direito estar ciente disso, refletir sobre isso. Estou utilizando a analogia aqui para resolver um caso concreto, em especial o magistrado, que é, por exemplo, na seara processual penal, destinatário da prova. Se ele ali na interpretação do caso concreto for utilizar de analogia, ele deve se certificar, né? Ele deve ter convicção de que está sendo usada para beneficiar o acusado. Mais do que isso, deve o operador do direito verificar se existe, de fato, uma lacuna normativa. Então, repetindo os requisitos. Primeiro, certeza de que a analogia será aplicada para beneficiar o acusado. Segundo requisito, verificação da existência concreta de lacuna, né? A chamada efetiva lacuna, sob pena de não utilização adequada por parte, aqui no exemplo, né? do juiz, deste importantíssimo instituto que é o da analogia. Percebam que a analogia, ela deriva de uma ideia muito simples, que é a constante e cada vez mais rápida evolução da sociedade. A atividade legislativa, ela tem um desafio natural, que é não só editar novos atos, mas se manter atualizada com a evolução social. Então percebam que dessa dificuldade natural, instrumentos de integração como analogia, de um lado, métodos interpretativos vistos instantes passados, tudo isso auxilia os operadores do direito a aplicar as normas existentes em nosso país. Normas essas que já não são poucas, ok? Ok. Espécies de analogia. Professor, como assim? Existem espécies de analogia? Sim. Quer ver a primeira? A chamada analogia legis. O operador entende que não há uma norma regulamentando o tema, tá? Mas existe uma norma que regulamenta tema semelhante. Analogia legis. Já a outra, analogia iuris. Analogia iuris. O operador entende que não há uma norma regulamentando o tema, mas poderá se utilizar de um princípio geral do direito. Ou seja, não se compara, né, não se confunde com analogia legis.
Não é que se falar numa legislação semelhante regulamentando o tema, não. Aqui o operador fala, ó, tudo bem, existe uma lacuna, não existe uma norma semelhante. Então, aplicarei um princípio geral do direito. Algo que eu chamo para reflexão é o seguinte, professor, entendi o conceito de analogia, vimos analogia legis, analogia iuris, mas o que a analogia pretende garantir? O que a analogia pretende garantir ao sistema penal, àqueles que sofrem um processo penal? Qual que é o grande objetivo aqui? Qual que é o link? Até mesmo com o nosso sistema constitucional. Respondendo essa pergunta, a analogia tem por objetivo assegurar, efetivar um postulado básico inerente a todo o sistema judiciário, inerente a todo o poder judiciário em sua atuação, que é justamente da inafastabilidade do poder judiciário. Não pode o poder judiciário simplesmente se afastar, no caso aqui do direito penal, do exame do caso concreto, porque não existe uma norma específica regulamentando o tema. Geraríamos um problema de efetivação aqui. Então, se pararmos para pensar na analogia, ela serve justamente para efetivar, dar segurança jurídica ao nosso sistema normativo, ok? Ok. Então, professor, vimos aqui métodos, né, de interpretação, vimos aqui a analogia, vimos aqui espécies de analogia e para que, afinal de contas, ela serve. Maravilha. Agora, vamos para a primeira questão do quiz. No que diz respeito à analogia e sua utilização no direito penal, tema que acabamos de ver, marque a opção correta. Letra A. Poderá ser usada apenas para prejudicar o acusado. Letra B. Poderá ser usada apenas para beneficiar o acusado. Letra C. Poderá ser usada tanto para beneficiar como para prejudicar o acusado. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Letra A, letra B, letra C ou letra D. De todas essas, a resposta correta é a letra B, tá? Letra B de bola. Analogia pode ser usada in bona partem, para beneficiar o acusado, jamais podendo ser utilizada para prejudicar o acusado. Logo, a alternativa de letra A está incorreta, ok? Letra C, aqui eu quis criar uma confusão em vocês, se compararmos com a aula passada, né, em que teorias como a da ubiquidade foram vistas. Tanto um como o outro pode ser utilizado em relação ao local do crime. Nada disso. Aqui na analogia, você só pode usar para beneficiar. Não dá para você usar para beneficiar e também para prejudicar. Não, o nosso sistema não permite isso, ok? Então, a partir do momento que a letra A está incorreta, a letra C está incorreta e a letra B é a correta, a letra D de dado cai por terra, porque existe uma alternativa correta. Então, não há que se falar, né, na assertiva de que, olha, nenhuma das alternativas anteriores estaria correta, ok? Ok, voltando aqui para a aula, vimos método de interpretação, analogia, diferenciamos método de interpretação, analogia, vimos espécies de analogia. Vamos agora para os chamados princípios, dentro de um tópico do seu curso, que é a hermenêutica, hermenêutica contemporânea do direito penal. Princípios. Professor, eu já ouvi falar em princípios. Princípios nada mais são do que valores em abstrato que auxiliam o intérprete a aplicar a parte escrita do que existe, né, que são as normas, ao caso concreto. São valores abstratos, cuja aferição entre a aplicabilidade do princípio A e do princípio B, por exemplo, nós utilizamos a técnica de ponderação, em que você não pode, por exemplo, extinguir na aplicação do caso concreto o núcleo do
respectivo princípio ao realizar a ponderação. Já quando estamos falando em regras, nós, diante de um conflito de regras, devemos preferir uma regra ou a outra regra. Não podemos, lembra da aula passada, súmula 510 da STJ, combinarmos leis penais? Isso não é viável. Já na ponderação de princípios, e aqui traçando mais um paralelo, não. Você faz uma ponderação entre princípios, sejam eles explícitos, ou seja, discriminados expressamente na norma, sejam eles implícitos, ou seja, apesar de não estarem previstos em normas, são aplicáveis, são aceitos pela jurisprudência, aceitos e trabalhados pela doutrina, ok? Então, princípios de maneira resumida e objetiva. Ok. Dentro de princípios, vimos, né, que existem princípios explícitos, princípios implícitos, ok? Algo que deve ser observado é que, não só na Constituição Federal, como na legislação infraconstitucional, é plenamente possível a existência de princípios em convenções e tratados internacionais assinados pelo Brasil, incorporados mediante decretos, ok? Então, isso aqui é um posicionamento topográfico que eu gostaria de tratar com vocês. Dentro desta perspectiva, dentro, né, dessa introdução aos princípios, gostaria de trabalhar com vocês a nossa segunda questão do quiz. Sobre a hermenêutica no direito penal, marque a alternativa correta. Princípios e métodos contemporâneos não são aplicados no sistema brasileiro. Letra B. A analogia não pode ser utilizada no sistema brasileiro, ainda que seja para beneficiar o réu. Letra C. Apenas princípios expressamente previstos no Código Penal poderão ser aplicados no sistema brasileiro. E letra D. A hermenêutica penal contemporânea admite a utilização de princípios constitucionais. A, B, C ou D. De todas as alternativas, a que retrata uma hipótese correta é a de letra D, D de dado, que diz: a hermenêutica penal contemporânea admite a utilização de princípios constitucionais, logicamente, não apenas aqueles previstos expressamente no artigo 5º da Constituição Federal, como implicitamente derivados da interpretação do artigo 5º e outros. Sim, a utilização desses princípios é não só admitida, como recomendada para fins de diálogo entre Código Penal e legislações extravagantes com a própria Constituição Federal. Estamos sob a égide do chamado Estado Democrático de Direito e esse diálogo, portanto, ele é necessário. Ok, explicado a correção da alternativa de letra D, podemos trabalhar cada um dos vícios, né? Cada uma das não correções das outras alternativas. Comecemos pela letra A, que vai falar que princípios e métodos contemporâneos não são aplicados no sistema brasileiro. Pelo contrário, princípios e métodos contemporâneos, e aqui eu cito como exemplo os métodos constitucionais de interpretação, os métodos relativos à hermenêutica constitucional contemporânea, que vão muito além da simples interpretação gramatical, por exemplo. Você tem questões constitucionais que chegam ao Supremo Tribunal Federal em que você tem que utilizar métodos como tópico problemático, como método hermenêutico concretizador. Então, é plenamente possível e, mais uma vez, eu digo, aconselhável que esses métodos sejam utilizados. Então, a letra A está incorreta, ao contrário. Princípios e métodos contemporâneos são, sim, aplicados no nosso sistema brasileiro. Letra B, analogia não pode ser utilizada? Acabamos de ver que analogia não só pode, como deve ser utilizada em benefício do réu em bona parte. Então, a letra B está igualmente equivocada. Letra C, apenas princípios expressamente previstos no Código Penal? Primeiro, acabei de falar, é possível o diálogo entre fonte Código Penal com Constituição Federal e respectivos princípios. Então, é possível a utilização de um princípio previsto na Constituição Federal para análise de um caso envolvendo leis penais, seja Código Penal, seja legislação penal extravagante. Mais do que isso, além desse diálogo possível e recomendável, temos também
a questão do princípio estar expresso ou estar implícito nos respectivos diplomas normativos. Princípios constitucionais explícitos e implícitos são plenamente possíveis, exigindo-se dos princípios implícitos que sejam aceitos pela doutrina e jurisprudência, que sejam utilizados na resolução de casos concretos. Então, não há a exclusividade de princípios expressos para fins de aplicação da lei penal. Ao contrário, é possível princípios expressos de um lado, princípios implícitos de outro lado. Então, a alternativa de letra D é a alternativa a ser marcada. Ok. Dentro de hermenêutica constitucional, um tema que, cada dia que passa, ele ganha maior destaque, é o chamado garantismo. Mais especificamente, o garantismo penal, né? Trazido a doutrina do garantismo por Luiz de Ferraioli e mais especificamente trabalhada no âmbito brasileiro, né? Sob a égide, né? Sob a análise de casos de direito penal, o garantismo tem algumas bases, tem alguns postulados que são importantes dentro da teoria do crime contemporânea. O primeiro dele é o chamado nulla pena sine crime. Não há que se falar em pena, não há que se falar em punição, se o sujeito não cometeu um fato caracterizado como crime. É o primeiro postulado. Perceba que, se fôssemos punir pelo direito penal todo e qualquer fato, estaríamos agindo de maneira desproporcional, desarrazoada. Aquilo que é visto como crime deve ser punido por pena, com uma pena, melhor dizendo. Diferentemente, por exemplo, de um ilícito civil. Já pensou se qualquer dívida que deixássemos de pagar, claro que tem a exceção da pensão alimentícia, mas lato sensu, uma conta de luz. Você simplesmente deixou de pagar uma conta de luz. Já pensou se você fosse preso por causa disso? Não faz o menor sentido. Direito penal como última ratio, né, aspectos relativos à fragmentariedade, e assim vai. Segundo postulado, nulo crime sem lege, sine lege. Não há que se falar em crime sem lei. E aqui, fazendo um paralelo com aulas passadas, vimos inclusive que costumes não são capazes de revogar leis, seja materialmente, seja formalmente. Ok? Vimos as 3 correntes que já foram analisadas, em que o Supremo Tribunal Federal realizou uma reflexão e se concluiu, olha, costume não pode revogar lei. Não adianta. Então, existe a lei aqui como um pressuposto de aplicação do sistema penal. Dando continuidade, nulla lex penale sine necessitate. Não há que se falar em uma lei penal válida se essa lei penal ela é feita de maneira desnecessária. Pela gravidade da punição derivada do sistema penal, é importante que essa lei penal seja de fato necessária. Se outros ramos do direito resolvem um problema, dentro desta concepção, a lei penal se mostra desnecessária. Então, isso tem que ser analisado no caso concreto. Não há que falar em necessidade, nula necessidades, sine injúria. Injúria sem dano. Ora, direito penal é necessário se ocorre lesão ao bem jurídico. Se tratarmos, por exemplo, aqui de consumação e tentativa de crimes, é possível concluirmos que, em regra, inclusive, a teoria objetiva é adotada. Ou seja, deve-se analisar a existência de efetivo dano ou de risco de dano ao bem jurídico. É isso que possibilita, por exemplo, a não punição do chamado crime impossível, descrito no artigo 17 do Código Penal. Ok? Ok. Dando sequência. Nulla injúria sine actione. Não há que se falar em lesão sem ação. E aqui estendendo, né, para a atual sistemática do direito penal. Sem ação ou omissão. Ok? Sem ação ou omissão. Dando sequência. Nulla actio sine culpa. Não há que se falar em ação se a pessoa não agiu com dolo, né, no caso aqui do sistema brasileiro, ou culpa. Seja dolo direto, dolo eventual, seja culpa consciente, consciente e outras classificações. Nulla judicium sine accusatione.
Não há que se falar em processo judicial sem a regular acusação. São pressupostos para que se chegue a uma sentença penal condenatória. O juiz não pode simplesmente receber o inquérito e já acusar e condenar tudo ao mesmo tempo. Não, o Ministério Público ele é o titular da ação penal. Ele deve, verificado indício de autoria e materialidade, ajuizar a respectiva denúncia, ofertar no momento oportuno alegações finais requerendo condenação, ok? Nulla accusazione sine probatione, ou seja, não há que se falar em acusação infundada em provas. Não há que se falar em acusação sem prova, muito menos condenação, ok? Por fim, nulla probatio sine defensione. Como assim, professor? Nulla probatio sine defensione. O que isso, né? O que você quer dizer com isso? Ora, não há que se falar aqui, no caso, na concepção de prova, se a defesa não teve como se manifestar sobre ela, para esclarecimento dos fatos, por exemplo. Então, não há que se falar aqui em prova para fins de condenação se a defesa não teve a oportunidade de se manifestar. Deve ser assegurada a defesa, deve ser assegurada ao acusado a manifestação sobre tudo aquilo que a acusação produziu, que está chamando de prova, para que aí sim um magistrado analise entre tese e antítese, acusação e defesa, se temos uma condenação ou uma absolvição, ok? Passados, né, esses postulados do garantismo penal, eu chamo aqui a nossa questão do quiz. Marque a alternativa correta sobre os seguintes temas: garantismo hiperbólico monocular e garantismo penal. Garantismo hiperbólico monocular, acabei falando no início da aula, garantismo penal agora há pouco. Letra A, são sinônimos? Letra B, o primeiro é espécie do segundo? Letra C, o segundo é espécie do primeiro? E letra D, não são sinônimos. De todas as alternativas, a correta é a de letra D. Vimos aqui que o garantismo penal, ele não objetiva apenas assegurar, né, prerrogativas, coisas benéficas ao acusado. Não, ele pretende, mediante um processo judicial penal equilibrado, efetivar, dar equilíbrio à punição estatal pretendida, bem como o direito de defesa. Então, é um equilíbrio para que todos os agentes fiquem satisfeitos com a prestação judicial a ser realizada, independentemente de condenação ou absolvição, dentro daquela perspectiva de pacificação social. Já o garantismo hiperbólico monocular, hiperbólico de maneira desarrazoada, monocular, você foca em conferir garantias apenas para um dos agentes do processo. No caso, no garantismo hiperbólico monocular, você só protege, você só garante o acusado, esquecendo-se da própria pretensão estatal, esquecendo-se da própria vítima do crime. Então, não são sinônimos. A partir desta frase minha, dessa fala, no sentido de não são sinônimos, os dois termos, já derrubamos de início a alternativa A. Não são sinônimos. B e C, um sendo espécie do outro, o primeiro, né, o garantismo hiperbólico, sendo espécie do segundo, não. Tá? Não é que se falar em espécie um do outro. Não, garantismo hiperbólico monocular é um termo utilizado para criticar supostos excessos de proteção ao acusado, mas não chega a ser uma espécie do primeiro, não chega a ser do segundo, não chega a ser uma espécie, não chega a ser um postulado defendido pelo garantismo. Vimos aqui, inclusive, quais são os postulados dentro do garantismo penal. Então, a alternativa correta é a letra D, ok? A alternativa correta é a letra D. Pois bem, dando sequência à nossa aula, um tema que é importante: conflito de normas. Conflito de normas. Nada mais é do que uma situação de confronto, ou seja,
Qual das normas eu devo aplicar? Lei A ou Lei B, ok? Essa é a pergunta que o operador se faz. Dentro de conflito de normas, temos critérios para a solução desse conflito. Critérios por exemplo, critério da sucessividade. Ou seja, se houver um período entre uma lei A e uma lei B, é preferível, em tese, que você utilize a lei posterior. Claro que deve ser analisado questões quanto à lei penal mais benéfica, etc., vistas na aula anterior. Critério da especialidade. Lei especial afasta a aplicação de lei geral quando incompatíveis. Ou seja, dado o princípio da legalidade, mais especificamente o princípio da taxatividade, quanto mais específica a norma, melhor, né, mais provável é a sua aplicação em face da lei geral. Evidentemente, se tivermos uma lei geral, se tivermos uma lei especial sem conflito, é possível a utilização de ambas. Exemplo, no artigo 155 do Código Penal, aplicamos a pena a alguém no crime de furto, mas utilizamos na hora da condenação o sistema trifásico previsto no artigo 59 seguintes do Código Penal, parte geral. Ok? Lei especial e lei geral tendo esse diálogo. Aqui eu estou falando de lei geral e lei especial que prevêem a mesma matéria de maneira discrepante. Ok? Critério da subsidiariedade. Uma norma ela é considerada subsidiária em relação à outra quando uma norma nela prevista integra o tipo penal incriminador da norma gênero, vamos assim dizer. Então, princípio da subsidiariedade. Tem normas que eu só aplico de maneira subsidiária. Quer ver um exemplo de raciocínio subsidiário? Eu aplico a parte geral do Código Penal se um determinado delito, um determinado capítulo da parte especial não dispor de maneira específica. Então, subsidiariamente, eu aplico o Código Penal sem problema nenhum. Critério da absolvição. Aqui um fato, ele acaba tendo previsão em 2 delitos. Eu tenho que dar uma analisada, primeiro, qual a intenção do agente e, em retrospectiva, qual o crime mais grave, qual foi o objetivo final do agente. Uma conduta acaba absolvendo outra. Exemplo, súmula 17 do STJ, que vai falar aqui quando a relação entre falsificação de documento e o crime de estelionato. É possível que a falsificação de documento acabe se exaurindo, documento particular. E aí o estelionato acaba absolvendo esse outro delito. Ou seja, você falsificou um documento particular para cometer um estelionato. Ok? Lembrando que quando é falsificação de documento público, a história é um pouco diferente. Pergunta: qual a diferença entre o critério da consunção e o da subsidiariedade? Qual que é essa diferença? Na consunção, o fato, né, que está gerando o problema, ele está contido em outro de maior amplitude. Já na subsidiariedade, um tipo está contido dentro do outro. Quer ver um exemplo? Homicídio e lesão corporal. Então, um tipo penal está contido em outro. É um pouco diferente. Perceberam a diferença entre consunção e subsidiariedade? Percebam que essa diferença é importante para fins de aplicação ou não do direito penal. Se você não aplicar de maneira correta a questão, por exemplo, da consunção, você pode, de maneira equivocada, interpretar que, na verdade, estamos diante de um concurso de crimes ou, no caso da subsidiariedade, se entendermos de maneira equivocada que, no caso concreto, envolveu, que não houve aqui a subsidiariedade entre lesão corporal e homicídio, você pode aplicar uma pena inadequada ao acusado, ao invés de aplicar o postulado da subsidiariedade. Muito prejudicial, percebam, à defesa do acusado. Muito prejudicial, portanto, ao devido processo legal e às garantias penais. Finalizando aqui, perto, né, de finalizarmos a nossa aula de hoje, tem mais um critério dentro de conflito de normas que é importante ser destacado. Critério da alternatividade. O que seria, né, o critério da alternatividade? Aqui, alternativa. Quando nós fizemos aqui questões
no quiz, não só dessa aula, como de outras aulas, temos alternativas. Uma das alternativas estará correta ou uma das alternativas estará incorreta e devemos marcá-la, depende do comando, alternatividade. Ou eu aplico um determinado crime A, no caso concreto, ou, na verdade, um crime B. Alternatividade. O que não dá é para aplicar os dois tipos penais. Entenderam? Alternatividade. Eu aplico o crime A ou o crime B, mas não posso aplicar os dois. Não posso aplicar os dois. Pessoal, agradecendo a atenção, damos finalidade a esta aula, a este encontro de número 4. Até a próxima! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.